Estará connosco ao longo dessa transmissão que vamos debater em função do nosso tema, que é migração, fuga de jovens cérebros e o papel da juventude em Angola. Sr. Secretário, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade que nos concede e espero que esta vinda para cá surjam mais outras, né? Fala-nos um bocadinho do senhor secretário. Bem, desde já queria agradecer o convite, como foi formulado na qualidade de secretário provincial da Jura, em Luanda. É sempre um prazer estar nos vossos canais, nos vossos portais, para falarmos a respeito da juventude. Portanto, Tavares Vítor Mbula é um jovem político, natural da província de Luís, município de Negás, mas embora ainda confundo, muitos pensam que eu sou do centro ou do sul, mas eu sou de Luís, município de Negás, e desenvolvemos um espírito político revolucionário muito sério. Desde a qualidade em que começámos a ver que, do ponto de vista político, econômico, social, o país não ia bem ou não tem estado bem, então resolvemos nos enquadrar numa força política, esta força política chama UNITA, para darmos o nosso contributo e trazer melhorias do ponto de vista social e econômico. Vem do IJA, né? Certamente. É uma região, uma das grandes províncias que compõem o nosso país. Como foi a infância do senhor secretário, portanto, a residir no IJA, e como desenvolveu este sentimento ou essa procura por ativismo? Bem, na verdade, vamos começar a entrar já no nosso tema, porque um dos elementos que me traz para Luanda é mesmo o contexto migratório. Mas um contexto migratório num contexto sui generis, na medida em que, na altura, o processo migratório em Angola, boa parte das demais províncias, ocorria por conta do contexto militar, que o nosso país viveu um certo tempo. Então, nas circunstâncias em que o país vivia, e aqui não vou mais recuar para 92, para 75, o que ocorreu, porque eu acho que estamos suficientemente compreendidos do que ocorreu, e a história aqui é um pouco complexa, porque alguns procuram puxar a favor ao seu lado. Por isso é que estamos hoje ainda em alguns livros de história, há erros ortográficos, a dizer que o Dr. Zabimbi morreu em 2001, é tudo isso. Mas o contexto que moveu-me para Luanda é um contexto político-militar que na altura se vivia, e até um dado momento as províncias não tinham uma segurança do ponto de vista compacto. Por esta razão viemos a Luanda, mas temos estado a ver agora o processo migratório para Luanda não tem sido por conta do contexto militar, tem sido a procura de melhores condições de vida, porque os jovens das demais províncias hoje fomos elevados para 21 províncias, incluindo a capital. Os jovens ocorrem para a província de Luanda à procura de melhores condições de vida, porque se formos a ver, até não são muito para condições de vida quem vem para Luanda para estudar, porque na sua província não tem universidade. Nós temos relatos de províncias que têm simplesmente uma universidade e, portanto, o acesso à formação acaba sendo um pouco dificultado. Portanto, hoje o contexto é um pouco diferente do que diríamos há 22 anos atrás era o contexto da atualidade. Qual é a atual realidade socioeconómica da juventude angolana? Bem, eu sinto... Da perspectiva, qual a atitude e a realidade que os jovens em Angola enfrentam? Bem, eu sinto primeiro que o jovem angolano, em particular o luandense, são corajosos, trabalhadores e, acima de tudo, resilientes. Têm vontade de servir. Até porque nós temos o principal capital humano, ou temos como principal capital o capital humano, não é? Para além do capital financeiro. Mas todo Estado que se preze crescer, desenvolver, deve reconhecer o capital humano. E segundo o último censo, ou a última projeção censitária, identificamos que Angola ainda é um país jovem. Tem o maior ativo jovens, mas são esses jovens que são atirados da sua própria pessoa. É só nós soubermos que esses jovens, grosso modo, se encontram na informalidade. São poucos daqueles jovens que se encontram no mercado formal. E a informalidade aqui eu trago numa modalidade de controle rigoroso, porque somos dois jovens. Daqui mais a 40, 50 anos estaremos na terceira idade. E a terceira idade eu fico preocupado, eu muito particularmente confesso, estou preocupado com a nossa geração. Porque a geração dos nossos avós, dos nossos pais, boa parte deles hoje são os saco preto, né? São pensionistas, porque a um dado momento correram com os contas. Tem alguma coisa a cair nas contas. Apesar de morar 23, 50 mil, quase, tem alguma coisa a cair nas contas. Agora, a minha preocupação é a nossa geração,
que hoje são os biscateiros, são os lutadores, não têm segurança social, mas eles vão envelhecer, é a dinâmica, é a dialética da vida. Agora a pergunta que paira é que daqui a 40 anos, como serão esses jovens? Portanto, nós estamos a ver a partida um problema futuro tão visível que o Estado terá. Por isso é que nós, tanto quanto jovens, temos estado a apelar aquilo que é a conscientização dos jovens neste sentido. Mas, volto a reiterar, é o característico a juventude angolana, particularmente a juventude luandense, que representa, diríamos, 45% da juventude do país, do ponto de vista da densidade, uma juventude muito corajosa e com vontade de crescer, mas infelizmente não encontra oportunidade nos seus governantes. Nós comemoramos 50 anos de independência, o país teve essa celebração de jubileu. A questão da juventude ser maioritariamente o grupo etário com mais presença, quais acham que são os erros que aqui vamos trazer o papel da administração governativa? Qual acha que é o papel que a administração governativa, vamos aqui mencionar mesmo o órgão titular do poder, deveria fazer? Quais seriam as regras, quais seriam os mecanismos políticos e sociais que seriam implementados para que isso avise a alteração deste quadro? Falou que os jovens são corajosos em Luanda, mas vê-se que o mercado informal é um dos mais potentes, poderosos em Angola, dos que mais emprega, precisamos assim dizer. Então, qual seria a dinâmica aí, juntamente com o partido, o segundo maior partido da oposição, que é o MITA? Quais seriam as estratégias que poderiam ser pensadas e aplicadas? Bem, na verdade, se formos a olhar do ponto de vista comparativo para outras realidades, ao nível da região, refiro-me à África, e ao nível do mundo, um pouco para as Europas, Américas, a Ásia, deveríamos compreender todos que o desenvolvimento sustentável de cada país ou dos determinados países não depende somente do Estado. Sim. Até porque temos economistas clássicos, como Adam Smith, já falava disso, a mão invisível do Estado na economia. Só que nós temos uma economia muito pesada, onde o titular do Poder Executivo supervisiona tudo. E ainda achamos em que o Estado tem de ser o principal empregador. Eu só estou no inverno, na realidade. Quem está no Estado está bem. Essa é a realidade que a juventude tem. Do ponto de vista prático é isso. Eu que estou na polícia, estou na educação, quer dizer, estou bem. Todo jovem quer entrar no Ministério da Educação. Todo jovem quer entrar na saúde. Todo jovem quer ser funcionário público. Porque o jovem sabe que, se for funcionário público, ele tem uma dignidade, primeiro, do ponto de vista de salário razoável, e tem uma segurança social. Então está, do ponto de vista da regularidade de salários e outro. Mas, para outra realidade, um pouco aqui mesmo nossos vizinhos, é diferente. E eu aqui trago um dado muito prático. Muito recentemente, Portugal atualizou o salário mínimo nacional. Equivalente, poderíamos dizer, quase de 920 euros. 920, sim, 920 euros. Equivalente, diríamos, hoje, na realidade angolana, quase 1 milhão de coisas. E esse salário quem tem são aqueles indivíduos que nós em Luanda ou em Angola caracterizamos de indivíduos de classe média, deputados, indianos. Quer dizer, um professor entra 2 vezes, 3, se não 5 vezes, no salário mínimo de quem é um funcionário, diria, de baixa classe em Portugal. Mas não acha que o setor privado, o setor que emprega o setor privado, não acha que também muitas das vezes são alienadas, que pagam baixos salários dos seus trabalhadores e que os jovens, e entende-se aqui, quererem entrar ao Estado, é uma segurança mesmo financeira? Bem, ou seja, como é que vamos aqui descodificar um pouco. Nós temos que entender que nós temos um governo, isto é de lei, é da Constituição, um governo unipessoal. Sim. Ou seja, o Presidente da República ele tem uma posição de unipessoalidade, em que os outros são meramente auxiliares. Desde os secretários de Estado, governadores, etc. São auxiliares do titular do Poder Executivo. E se nós formos a interpretar do ponto de vista linguístico ou gramatical, quem te auxilia não tem poderes plenos. Ali onde começa o primeiro problema. Significa que as empresas privadas que funcionam em Angola não têm uma autonomia do ponto de vista total. Até porque aqui também vamos mergulhar um pouco naquilo que são os setores da corrupção. Ou seja, é preciso haver a atratividade de quem governa o país, de atrair, do ponto de vista de segurança, aquilo que são os elementos. Nós em Angola ainda, o funcionamento da justiça é muito débil. E eu que de facto pretendo investir, eu não vou investir num país que do ponto de vista de justiça é débil, que do ponto de vista de segurança é débil. Portanto, não há atratividade do ponto de vista prática de trazer um investidor estrangeiro para Angola. Isto é uma realidade. E depois,
O outro sim, também é uma realidade. Boa parte das empresas privadas que existem tem sempre um cunho do titular do Poder Executivo ou de membros do governo. Isso é uma realidade. É só nós vermos cada chinês, nesse momento, outro desafio, prende só um chinês, prende o Mamadou. Quem vai vir te prender é o comissário, é o general, porque eles têm sempre alguém assim atrás. Mas não acha que as relações unilaterais, na verdade, funcionam como meio de escapatória? Porque portanto, eles são empresários e vêm investir em Angola, um certo nível de capital. E creio que há políticas que foram desenvolvidas para que eles se instalem e há essa torre de fiscalização que nós temos. Penso que são funcionais. A grande questão que falou aqui sobre a juventude está meramente ligada tão somente à questão da empregabilidade. Não haveriam outras formas reais, porque se a gente esperar do governo, demora, alguma das vezes. Então, sendo jovem, quais seriam outros mecanismos, para além do trabalho no Estado, que pudéssemos buscar para haver a atividade financeira melhorada? Quer dizer, eu muito particularmente não sou a favor do Estado seja o principal empregador. Para mim é um erro. Eu acho que para a filosofia da UNITA, aquilo que é o projeto de governação da UNITA também é falhado.